eu sou o Lúcio e nessa videoaula nós falaremos brevemente de algumas aplicações do diodo de junção PN. Bom, a primeira aplicação do diodo PN é em circuitos de proteção. O diodo PN tem um papel muito importante na garantia de não inversão da polaridade de inúmeros circuitos, como por exemplo a alimentação de circuitos eletrônicos em corrente contínua, garantindo que nós devemos colocar a polaridade da fonte de alimentação de forma correta para que o diodo seja polarizado diretamente e todos os outros estágios do circuito sejam alimentados com a polaridade correta. Outra função do diodo PN dentro das questões de proteção é como um elemento limitador de tensão. Em alguns circuitos, quando esse diodo é polarizado reversamente, ele opera como uma chave aberta e não influencia no circuito. Mas após determinado nível de tensão, como por exemplo 0,7 volts para os diodos de silício, esse diodo entra em condução, consequentemente ele garante que a tensão em determinado ponto do circuito ela será zerada ou será limitada a um valor determinado. O diodo também tem a função de garantir a isolação entre saídas que são ligadas em paralelo. Normalmente a gente tem circuitos, como por exemplo portas lógicas, flip-flops, alguns circuitos analógicos, em que nós necessitamos interligar saídas em paralelo. No caso de circuitos digitais, é muito comum nós utilizarmos diodos nas saídas, garantindo que a diferença de níveis de tensão das saídas não provoque um curto-circuito, fazendo com que uma saída esteja isolada da outra. Outra função muito importante que o diodo é aplicado como elemento de proteção é quando ele trabalha como um diodo de retorno, também chamado diodo roda livre ou diodo freewheeling. Nessa função, o diodo tem como objetivo criar um caminho alternativo para que a energia armazenada em elementos não lineares, como indutores, seja devolvida para a fonte de alimentação ou seja fornecida a alguma outra parte dissipada pelo circuito, garantindo que picos de alta tensão reversa ou força contra-eletromotriz, que são criadas por componentes como indutores, não danifique ou queime setores ou componentes como transistores MOSFETs, entre outros. Podemos listar como um segundo tópico de aplicações dos diodos os circuitos retificadores, em que a gente considera os diodos como elementos principais. Os circuitos retificadores são circuitos que transformam a tensão alternada, normalmente disponível na rede elétrica, a forma mais comum da gente receber energia da concessionária, que esse tipo de sinal que é alternado, senoidal, seja transformado em um sinal contínuo, garantindo que esse sinal possa ser utilizado para a alimentação da grande maioria dos dispositivos eletrônicos que a gente tem hoje, alimentados em corrente contínua. Os diodos PN também são utilizados em circuitos ceifadores. Os circuitos ceifadores, como o próprio nome diz, eles têm como objetivo ceifar, retirar parte do sinal. Um retificador de meia onda, ele pode ser considerado um circuito ceifador. Existem circuitos ceifadores do tipo série, circuitos ceifadores do tipo paralelo. Nós também temos os diodos aplicados em circuitos grampeadores. Os circuitos grampeadores têm como principal função grampear o sinal, um sinal que vem de algum outro circuito, aplicando uma componente CC nesse sinal, deslocando o sinal de forma superior ou inferior. Esse tipo de circuito também é muito utilizado em aplicações de sinais. Podemos citar uma quinta aplicação para os diodos PN, extremamente importante em circuitos de eletrônica básica e em circuitos também de segurança, que são os circuitos multiplicadores ou elevadores de tensão, utilizando diodos e capacitores. Normalmente esse circuito recebe uma fonte variável ou alternada na sua entrada e produz um sinal algumas vezes maior, que pode ser 2, 3, 4 vezes maior do que o sinal de entrada. A base desse circuito são estágios,
compostos por capacitores e diodos. Bom, e por fim, nós podemos citar inúmeros outros circuitos que utilizam os diodos como elementos secundários, como por exemplo as portas lógicas. Também circuitos osciladores, temporizadores, moduladores, circuitos geradores de PWM e muitos outros circuitos utilizam os diodos, principalmente considerando essa característica do diodo conduzir quando polarizado diretamente e não conduzir quando polarizado reversamente, sendo um componente unidirecional, em que a corrente só irá circular em um sentido. Bom, muito obrigado pela atenção, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.